no mundo, as aspirações de poder, elas são inerentes dentro dos próprios blocos. Vide Mercosul, Brasil e Argentina, né? Tem que exportar para a Argentina, vocês vão ver o grau de integração produtiva aí que o Marx sugere, e não é bem assim, né? Então, aí os desafios é reduzir a dependência externa, já foi falado de reformar o sistema monetário, revisão de cotas, essas coisas todas. E o mais importante que o BRICS, enfim, juntos, formalizado ou não formalizado, ele representa hoje, somando os países, aí, 1/4 do PIB mundial. Então, aí está a importância econômica, né, desses países juntos, por suas populações, seus PIBs, né, 40% da população mundial. E aí vem um pouco do que o Marx comentou, da inversão do poder de consumo, né? E aí eu acho que é esse momento que nós nos encontramos agora. Os países fizeram o tema de casa, uns já estavam mais preparados do que outros. Vou pegar o exemplo da China, e a China passa, né, a crescer em taxas mais, vamos dizer assim, humanas, né, que vem crescendo, mais realistas, né, porque ela já fez aquelas crescer a todo custo, poluir a todo custo, né, construir sem ter gente para morar em tal lugar. Isso está acabando. No plano plurianual da China, então, toda uma reformulação a ponto de fazer mais seletivo na sua produção, nos seus investimentos, né, buscando mais questões ambientais, mudando um pouco as políticas ambientais, sociais, né. Isso também mexe com as pessoas do seu povo. Elas buscam melhores salários, buscam melhores condições, isso vai encarecendo. E aí agora a Índia começa a aparecer dentro dos BRICS como uma nova, né, o Vietnã também, outros países passam a receber aquela produção que lá atrás era primeiramente passada à China. Então, aquilo que eu comentava anteriormente, né, as relações internacionais têm essa dinâmica cada vez mais veloz. Bom, e aí o objetivo já foi falado, é convergir em maior influência política. Antes de passar aqui, houve várias reuniões de cúpula dos BRICS, por favor, né? Mas eu queria entrar aqui num dado rapidamente socioeconômico dos BRICS, né? Importante, do PIB, o PIB total, né, aproximado de 33 trilhões aqui dos BRICS, né? A China com 18, né, de dólares, 2014, é um dado bem atualizado. Aqui o PIB per capita, e aqui talvez é o que o Marx comentava, né, isso aqui que vai aumentando cada vez mais, né, e aí vem as oportunidades de exportação, que é o foco aqui de hoje, né. Então notem, por exemplo, o Brasil tem um PIB per capita de 16 mil dólares, né, a Rússia 25, desculpe, reais, né, a Índia 5.800, né, a China 13 mil, a África do Sul 13 mil. Então, tu notem que há uma necessidade muito grande ainda na Índia, né, para aumentar o poder de consumo, né, e no Brasil também, e sobretudo na China, né. Então é muita... Eu acho que esse DH está um pouquinho alto aqui, não sei, esse dado aqui, 0,58 acho que está correto, mas os outros estão um pouquinho alto para os países. Que é outro desafio, né, aumentar o índice de desenvolvimento humano, né, dessas populações. Enfim, do ponto de vista do Brasil, né, a China sim passou a ser o nosso primeiro mercado de destino lá, o primeiro ranking das nossas exportações do Brasil e do Rio Grande do Sul também, né, e primeira origem das nossas importações. Então isso é muito interessante. O Rio Grande do Sul, na verdade, era a Argentina, e a China passou a ocupar esse espaço. Aqui um pouquinho da balança comercial do Brasil com os BRICS, né? Então o mundo exporta 18 trilhões e o Brasil exporta 225 bilhões, né? Para os BRICS, desses 225 vão 50 bilhões, né? Ou seja, isso representa, de tudo que o Brasil exporta, 22% vai para esses países emergentes dos BRICS, né? Aí depois pode ver por país, não vou entrar em detalhes, a apresentação também fica disponível, né? E na importação, 21% de tudo que nós importamos provém dos BRICS, basicamente da China. Por favor. Bom, o que o Brasil exporta, né, para esses países? E aí também vem um pouquinho, vamos chamar isso aqui da qualidade da pauta da nossa exportação. Aí o Marx entrou muito mais em detalhe na questão da intensidade tecnológica, produtos de uma maior intensidade do trabalho, aqui um pouco mais simples, mas dá para visualizar? Pode. Né, dos 50 bilhões que o Brasil exportou para os BRICS em 2014, 33% foi soja, 26% minério, né, Vale basicamente, combustível aqui, né, Petrobras, né, 11,61%,
e carnes 6,9%. Então notem que lá em carne já começa a industrializar a coisa, né? Mas os primeiros 3 produtos aí da pauta exportadora brasileira são produtos básicos. E de lá para cá, né, máquinas e aparelhos elétricos, né, 23%, máquinas e equipamentos, computadores, notebooks, celulares, né, baterias, essas coisas todas, aí 15,6%. Combustíveis também, o Brasil tem uma conta de petróleo que também ele ajusta com alguns países, comprou aí 8,79%. E produtos químicos e orgânicos, basicamente fertilizantes, aqui 6,21%. Né? Agora, aqui também, comparativamente com outros, pode apertar mais uma vez? Isso. Com outros mercados, a nossa análise da nossa exportação brasileira, vamos pegar aqui os BRICS, está aqui na direita, né? Ou seja, vamos ler os BRICS primeiro, 74%, né, da exportação do Brasil para, desculpe, vai falar mais uma vez para mim? Para os BRICS aqui embaixo à direita, então 84%, né, em 2014 foi de produtos básicos, o verde é básicos, soja, petróleo, minério, né, óleo de soja, essas questões, né? E diminuiu agora um pouquinho, nesse último semestre, né, esses dados estão bem atualizados, houve uma melhora, já talvez significa talvez uma reorganização daquele mercado, novos produtos brasileiros, né, indo para o mercado dos BRICS. Então aí, hoje 73% das nossas exportações para os BRICS são de produtos básicos, né? Mas notem aqui, quem compra os nossos manufaturados, né, que é o caso da indústria. A América Latina é estratégica nesse sentido hoje, e nós estamos perdendo um pouco de espaço também para os BRICS, basicamente a China, né, está, de certa forma, desviando um pouco do comércio do Brasil, através de sua competitividade aqui no nosso mercado. A União Europeia, né, tem quase meio a meio aqui entre produtos básicos, manufaturados, semi-manufaturados e básicos, né. Estados Unidos, né, 64%, os Estados Unidos tomam agora sim realmente uma proporção bem interessante na nossa dinâmica bilateral, né, ainda mais que está passando por um crescimento novamente, né, e agora também o governo teve lá, o nosso presidente também teve lá, retomando alguns acordos, sobretudo no âmbito da carne, na questão sanitária, para ampliar as exportações para os Estados Unidos, né. Mas a China, especificamente aqui, basicamente são produtos básicos, né, 88% em 2014, baixou um pouquinho para 84% aqui em 2015, né, analisando o primeiro semestre. Então aqui um pouquinho da composição dos produtos que vai para esses mercados. Então basicamente, em ordem aqui, né, nós podemos dizer que a América Latina é que compra os tratores, que compra as roçadeiras, que compra os automóveis, né, que compra as roupas. Então a gente, na verdade, a América Latina, desculpa. Depois os Estados Unidos, depois a União Europeia e depois a Ásia, né. A Ásia, realmente nós suprimos com alimentos e recursos naturais, por enquanto, né? E aí talvez seja o pulo do gato de entender melhor esses mercados, conforme o professor comentou, né, de ampliar o conhecimento para poder criar estratégias de atingir esses mercados com produtos de maior valor agregado, né? Bom, nas importações, então notem, né? Vocês notem então que nas importações muda tudo. O que era verde virou azul, ou seja, o que era básico vai básico e vem manufaturado. E aí nós temos essa diferença entre o vai básico e vem manufaturado, nós temos uma coisa chamada déficit dos produtos manufaturados. Isso preocupa sim, preocupa a indústria, né? Embora o Brasil também é um país fechado, mas aí vem uma questão do fator interno que eu mencionei anteriormente, da competitividade. E aí não é um país A, é um país B. Aí nós estamos falando de Brasil, de Rio Grande do Sul, né? Aí nós estamos falando de tema de casa. E aí que vem muitas vezes, talvez seja o maior empecilho aí para nós não atingirmos novos mercados, estávamos muito abertos, vamos dizer, nessa questão da receptividade de produtos manufaturados, além dessa década perdida das exportações do ponto de vista de manufaturados, nós interpretamos como uma década perdida. E muito sim em relação ao câmbio, né, sobrevalorizado em relação às outras moedas nesse período, né, embora o Brasil tenha apresentado superávit por conta dos básicos. Esse período dos últimos 10 anos também o Brasil perdeu muito na questão dos industrializados. Eu já indo só complementando aqui, esses são os nossos destinos das exportações gaúchas, tá? Então, para quem nós vendemos nossos produtos? Então, a Ásia realmente é o primeiro mercado, por conta dos básicos. 35% de tudo que nós exportamos vai para a Ásia.
Depois a União Europeia, e o Brasil está tratando do fechamento de um acordo com a União Europeia, que nós entendemos que é extremamente importante, um acordo de livre comércio, de investimentos e outros aspectos, como compras governamentais. Depois o Mercosul, né, aí 14,43%. Depois os países da LAD, menos o Mercosul. Depois Estados Unidos e Canadá, 7,51%. Demais blocos, 16%. Aí eu incluí lá um bloco, como o mote aqui era falar dos emergentes, eu incluí uma barra ali sobre os BRICS, ou seja, se nós tivéssemos essa composição, né, 27% das nossas exportações vão para do Rio Grande do Sul, né, vão para os BRICS, e aí está um pouco da classificação das exportações, né, dos 100% que vai para os BRICS, 87% vai para a China, 7% para a Rússia, 3% para a Índia e 2% para a África do Sul. Nas exportações, nas importações, né, o Rio Grande do Sul basicamente importa 5 produtos, né, e por isso reflete nesses países aqui. O Rio Grande do Sul importa petróleo e derivados de petróleo, né, e por isso que a África aqui aparece como nosso principal parceiro de importação. Então nós compramos de Angola, de Argélia, de Nigéria, desses países que possuem reservas de petróleos mais leves que nós não temos aqui no Brasil. Então essa conta petróleo, nós exportamos petróleo mais grosso, vamos chamar assim, né, com menos queda das moléculas, e nós compramos petróleos mais leves da Arábia Saudita e da África, gasolina, lubrificantes, diesel, etc. E depois, assim, do Mercosul, que é o segundo produto de automóveis, né, que pesa muito na conta do Mercosul pelos seus valores e número de transações, né, então, produtos químicos, aí, né, dos derivados de petróleo, automóveis, fertilizantes, também outro produto que o Rio Grande do Sul importa muito, né, em termos de valor, autopartes e produtos químicos em geral. Então, basicamente, esses grandes produtos representam 90% ou 85% da pauta das nossas importações em valor, e por isso refletem nesses países aqui. A União Europeia, basicamente, também máquinas e equipamentos, né, Estados Unidos também e China também. A nossa relação com os BRICS ela é superavitária, ou seja, nós exportamos mais para os BRICS do que nós importamos, e no caso aqui os BRICS representam 12% das nossas compras do Rio Grande do Sul. Bom, só para finalizar, ou quase indo para o final, né, o que nós vendemos aos BRICS, né, antes a gente viu do Brasil. O que muda aqui é o fumo, né, que não tem, como nós somos exportadores de tabaco, eles partem do Rio Grande do Sul, então 70% do que o Rio Grande do Sul vende para os BRICS é soja, né, e aí é o complexo, farelo, óleo, entendeu? Tabaco, 9%, carnes de frango, suínos, né, aí 5,27%, e óleo de soja, aliás, o óleo de soja está destacado lá, 4%, né, são os principais, aí quase formando 90% da pauta. E de lá para cá, fertilizantes, né, que o Rio Grande do Sul, por sua agricultura, precisa comprar de todo mundo ureia, fosfato e alguns outros tipos de produtos químicos ligados a fertilizantes, para misturar com os nossos aqui. Máquinas e equipamentos, né, e aí partes de elevadores, basicamente, máquinas e materiais elétricos e veículos de suas partes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso vai ficar à disposição, né, produto por país, né, então vamos pegar aqui a Índia, né, a Índia tem tanino, né, a questão do couro é importante, peles e couro, né, que alguns outros países não têm. Tu vê que a África do Sul já compra produtos mais manufaturados, como veículos, né, peles e couro, carnes e plásticos, então há uma variação, mas é lógico que por volume, né, o volume do BRICS está aqui, né, está na China, que representa aquelas estatísticas anteriores, soja, fumo, pasta de madeira, né, que é a celulose, entre outros produtos. Outro dado, só um outro dado aqui interessante, tá? Não vou mais basear, é o do número de empresas exportadoras brasileiras e gaúchas com relação aos BRICS. Então, o Brasil tem hoje 20 mil empresas, vamos arredondar, exportadoras e 44 importadoras. Este efeito ocorreu na última década, por conta da China, né? Então, nós tínhamos quase que 20 a 20, 20 mil exportadoras, 20 mil importadoras. Dobrou o número de importadoras na última década por conta da importação de produtos manufaturados. A conta do Brasil e do Rio Grande do Sul é muito parecida em termos relativos, né? Mas notem só essa questão aqui com relação aos BRICS, né? Então, com relação à Índia, nós temos 1.300 do Rio Grande do Sul, tá? 1.300 empresas, desculpa, do Brasil. 1.356 empresas exportadoras e 5.000 importadoras da Índia. Com a China, 2.800 empresas exportadoras
e 27 mil empresas importadoras. Então essa é a relação que reflete as estatísticas da China. Poucas grandes empresas vendem commodities, várias pequenas e médias empresas compram tecnologia, compram produtos, bens manufaturados. Em resumo, era isso. Aqui basicamente reflete a minha introdução, né, do dinamismo das relações econômicas e do desafio que nós enfrentamos, né. Eu acho que com relação aos BRICS, algumas recomendações é ampliar o acordo com a África do Sul. Isso foi feito ontem no Congresso. Ele foi ratificado depois de vários anos, aí o erro de tradução, algumas questões. O acordo do Mercosul-SACU foi ratificado, ou seja, vai ter mais produtos da forma de livre comércio com a África do Sul. Também ampliar o acordo com a Índia é um outro fator importante, né? E aproveitar o potencial chinês de consumo, né? E para isso precisa fazer o tema de casa, melhorar o fator interno, né, da produtividade, da competitividade e da inteligência comercial, né, de saber o que eles precisam e se adequar a isso para atender esses mercados, né? Então, basicamente é isso. A apresentação fica à disposição. O foco era BRICS, era emergentes, por isso eu me ative a esses dados. Agora, não obstante, né, nós entendemos que mercados tradicionais desenvolvidos são extremamente importantes, não podem sair da nossa pauta. Ontem mesmo nós estávamos aqui com o governador, recebendo uma delegação de 140 japoneses, né? Isso é muito importante para os nossos investimentos. O Rio Grande do Sul assinou